Bom dia, boa tarde, boa noite. 19 horas do dia 28 de abril de 2021, alto da pandemia. Vamos lá para a Vitória do Espírito Santo. Conversar com o Mestre Etienne, que não está em Vitória hoje. Está viajando aí para descansar e faz parte. Uma grande expressão da capoeira, um grande mestre de capoeira da nova geração. Com um trabalho bem irrigado, uma capoeira bem específica, bem determinada. Uma capoeira muito afinada e com os conceitos de modernidade. Mestre Etienne, tá? Oi, mestre, boa noite. Boa noite, meu querido. Estamos juntos aí de volta aí. Agora eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Legal. Tô lindão? Tá lindo, sempre foi lindo. Maravilhoso. Aos olhos de quem nos ama, nós somos sempre lindo e maravilhoso, não é não? O mestre Pão de Ouro, eu adoro brincar com isso aí. Olha, se eu fosse uma menina. Ai, 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 que palhaçada. Não tá, não tá na sua casa, não, né? Não, estou em Brasília. Estou aqui em Brasília ainda. Estou em Vitória, Tá na não. minha casa. Estou na tua terra, mestre. Estou na tua Na terra. terra. Caraca, vontade de estar aí. Mas parabéns. Manda um abraço, a ponteira para todo mundo aí, por favor. Tá só espalhando a vontade aí, tá? Com certeza. Domingo eu vou estar na roda do Mestre Cal. Vai ser uma É? roda em aniversário do Mestre Adilson. Então vai ser um rodão que vai estar bastante gente na roda. E eu vou ter essa oportunidade, esse privilégio de estar nessa roda aí no domingo. Vai ser um rodão. Caraca, na minha vida eu só peguei duas. Eu morando em Brasília, só peguei duas rodas do Mestre Brasília do Adilson de aniversário dele, cara. É fantástico. Parabéns, querido. Tá? Usufrua, porque a coisa é boa. E o Mestre Adilson é extraordinário, né? Sim, sim. Extraordinário. É uma das nossas relíquias da capoeira aí, né? E eu vi esse homem jogar há 40 anos atrás, cara. Era coisa do outro mundo. Coisa absurda. Eu Era imagino, coisa porque absurda. ele, com a idade que ele tem, ele é muito bem fisicamente, né? Você vê que ele é um senhor bem cuidado, né? E aí dá para ter uma ideia aí há 30, 40 anos atrás, como é que ele devia ser na roda, né? Dá para ter uma Apavorava. ideia. É porque era ele e o Mestre Tabosa, né? O Tabosa é um bailarino, né? Ele, coisa absurda. E o Mestre Adilson, naquela coisa assim, objetiva, né? Capoeira firme. Não tinha, tanto é que o Mestre Arraia, o fundador de Brasília, elogiou ele. Pô, adorou capoeira, muito boa sua capoeira. Tá entendendo? Então, quer dizer, já do comecinho o homem já era cobra criada. Ó, Mestre Etienne, quero falar do senhor. Mestre Adilson está Vamos lá. chegando aí, o aniversário dele, quer dizer, chegou antes da gente, mas ele está chegando. Mas hoje é a sua sala. Queremos saber, mestre, como é que você começou na capoeira? Como é que você começou a trazer tanta força que o senhor tem no senhor para a capoeira e como a capoeira começou a dar tanta força para a sua vida? Por favor. Então, mestre, eu venho de uma família de capoeiristas, né? Eu tenho três tios meus que são formados a mestre de capoeira, onde nenhum dos três atuam mais na capoeira. Eles vêm da linha do mestre Zulu, né? Do grupo Beribazu, aqui de Brasília, né? O mestre Zulu aqui de Brasília. Sim. E o meu tio Odilon, né? Ele foi o primeiro mestre formado, guarda vermelha, pelo mestre Zulu dentro do grupo Beribazu, isso lá na década de 70. Né? Acredito. E esse meu tio, ele recebeu a graduação de mestre do mestre Zulu e foi para Vitória e começou um trabalho de capoeira do grupo Beribazu lá em Vitória. Inclusive o trabalho que existe na Universidade Federal do Espírito Santo, que é do grupo Beribazu já aí há mais de 40 anos que esse trabalho existe lá, ele começou por esse meu tio, o Odilon, que formou na sequência o Carlos, com o apelido de Orelha, que deu continuidade no trabalho da Beribazu lá na UFES, né? Olha E só. um outro tio meu, que é o Íris. Esses três tios meus foram formados a mestre. Nenhum dos três estão na capoeira mais. E o Carlos foi quem foi o primeiro mestre do mestre Fábio, do grupo Hum, Beribazu, né? Que perfeito. hoje segura o trabalho lá, lá no Espírito Santo. Eu comecei capoeira em 1983 com esse meu tio Carlos, o mesmo mestre que começou capoeira com o mestre Fábio, que deu capoeira, que deu aula para o mestre Fábio
no início do trabalho do Mestre Fábio, da capoeira do Mestre Fábio. Eu comecei em 83 com esse meu tio, no grupo Beribazu. Mas Legal. eu tenho um contato com a capoeira, assim, de ver, de assistir roda da minha família, dos meus tios, isso já desde de 80, né? Que eu era criança, e quando eu ia nos encontros de família, meus tios se reuniam, faziam uma roda. Eu morava em Colatina na época, que é o interior do Espírito Santo, e meus tios se reuniam numa pracinha e faziam uma roda, e eu, criança, ficava ali assistindo, encantado, né, com aquilo. Falei, nossa, um dia ainda vou fazer isso. Né? Isso desde 1980, meu primeiro contato assim, visual com a capoeira. Em 83 eu comecei a praticar no grupo Beribazu com esse meu tio, mas onde eu fiz muito pouco tempo. Foram 3 ou 4 meses treinando capoeira com esse meu tio. Certo. Depois disso, por meio do meu amigo, né, que era um amigo de infância, que a gente andava junto, se tornou um irmão para mim, de muitos e muitos anos, o Rafael Capoeira, que mora no Rio de Janeiro hoje, Sei quem é. ele me levou para treinar com o Mestre Capixaba. Né? A gente andava junto de infância, aquela com amizade de infância, e falou, não, cara, vamos treinar com o Mestre Capixaba, tal, não sei o que, não sei o que, e eu fui. E ali, na virada de 83 para 84, eu comecei a treinar capoeira com o Mestre Capixaba, aonde eu peguei todas as graduações, né? Da primeira graduação à graduação de mestre, sempre foi com o Capixaba, que é meu mestre, né? Foi quem de Também. fato, me direcionou dentro da capoeira, na vida, né? E eu tenho muita honra e muito orgulho disso, né? De ter sido formado pelo mestre Capixaba. Eu tenho muito carinho, muito respeito, muito amor, muita devoção, né? Ao meu mestre em todos os aspectos, né? Assim, bem Acredito. resumidamente, essa é um pouquinho da história, né? Legal, legal. Interessante. É, sem querer, claro, botar medidas e pesos, né, de qualidade técnica, eu acho que não existe a melhor capoeira, nem a minha capoeira é melhor. Acho que existe capoeira e capoeira. Mas tu era muito novo ainda, mas você assistiu alguma diferença entre a questão técnica, a filosofia do teu primeiro mestre com o capixaba? Sim. Hum, Assim, o Odilon, que foi quem começou o trabalho da Beribazu lá no Espírito Santo, o próprio Capixaba fala que ele era extremamente técnico. Apesar de vir de olha, uma linha diferente, de uma forma de capoeira diferente, mas ele era um capoeira extremamente técnico e muito veloz, muito rápido. Né? E jogava com qualquer um de igual para igual. legal. Mas a filosofia de trabalho deles era bem diferente do que eu me adaptei. Né? E talvez, ô Mestre Adelmo, era aquilo que eu precisava naquele momento da minha pré-adolescência e adolescência e a fase ainda de jovem adulto. Né? Eu precisava É, de uma coisa mais rígida, enquanto num processo educacional, pelo jovem que eu era. Né? Então, eu acho que nada é por acaso e acredito muito em Deus, acredito que existe um Deus que nos direciona dentro daquilo que a gente precisa na vida, né? E Deus me colocou lá no caminho do capixaba e não foi à toa, né? Não foi à entendi, toa. entendi. Eu não conheço, eu conheço capixaba, mas não tanto. Opa, quem tá aí atrás aí, ó? Esse aqui é o Tiaguinho. É o Tiaguinho. Beleza? Seu papagaio de pirata, né? Vou pagar de pirada aqui. Maravilha. Papai tá depois eu falo com você. Vê lá, por favor. Ao vivo é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu não conheço o capixaba tão bem quanto você naturalmente, né? Que eu não convivi com ele, mas só em algumas rodas. Mas o capixaba eu sempre vi uma capoeira muito refinada, muito, muito aguçada, entendeu? E eu acho que isso que ajudou você, um adolescente qualquer, né, que queira uma referência, a ter algo muito bem objetivo, entende? Eu acho que é isso que você quer falar, da sua necessidade da época de estar com o capixaba por causa da questão da dureza, da direção e da objetividade que ele tinha. Seria isso mesmo? Também isso, mas eu falo no aspecto educacional também, entendeu, Messadel? Eu sempre fui um adolescente muito rebelde, né? Sem muito
muitos limites, não aceitava muitas regras da sociedade, de escola, de professor, dos meus próprios pais, né? E de repente eu vi no capixaba uma referência de liderança, né? Não só da capoeira, que aí eu concordo com você plenamente, uma capoeira técnica, objetiva, assim, que encantava, né? Não porque o capixaba é o meu mestre, mas no auge do capixaba, lá entre os seus 24 a 30 anos, para mim foi o melhor capoeirista que eu já vi jogando, né? E isso também me atraiu, isso também me encantou, mas eu acho que mais no aspecto disciplinar, porque o Capixaba sempre foi um cara muito duro, e muito disciplinador, né, com os seus alunos, e em muitos momentos ele fez um papel de pai comigo, literalmente, né? Às vezes eu não obedecia aos meus pais em casa, mas chegava na academia a ele eu obedecia. Mesmo porque ou eu obedecia ou eu apanhava dentro da roda, não tinha muita opção, não. Tinha não. Não, o bicho pegava, né? Mas é Pegava, ele interessante, pegava. é porque eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas muita que aconteceu com você, apesar de eu não conhecer, aconteceu com muita gente na sua infância. É, não estou falando que aconteceu contigo, entendeu? Estou generalizando a situação. Pai ausente, mesmo fisicamente presente, pais separados também influencia, problema de violência, problema de várias situações causam dores. Essas dores provocam o quê? Lacunas na alma, no espírito, no seu Perfeito. tecido. Quando você está numa fase adulta, essas lacunas têm que ser preenchidas. Tem que ser. Ou você preenche com promiscuidade, ou com sexo, ou com religião, ou com meditação. Alguma coisa, boa ou ruim, você tem que botar ali, que você não pode ficar aquele vazio. Aquele vazio incomoda. Então, quer dizer, isso é um excesso. São comportamentos tóxicos, né? Todo mundo faz. Esse comportamento tóxico é resultante de quê? De uma falta do passado. Essa lacuna ficou aberta, entendeu? Então, acho que o capixaba, nesse momento, em alguns aspectos, ele conseguiu preencher é, ou botar uma argamassa ali, fazer um acabamento mais razoável para poder dar uma evolução para você e você continuar andando. Seria isso também? Sim, eu acho que você fez uma analogia perfeita aí, né? Da lacuna, né? Do buraco, do vazio, né? Traumas causados no nosso processo educacional, e aí, independente de quem seja, todo mundo passa por isso, Sim, né? Por pai separado, ou por uma decepção amorosa, ou por uma morte de alguém importante na vida, isso lá na infância, né? Causa essa lacuna, esse buraco, e esse espaço ele é um vazio espiritual, ele não é só emocional, né? Você colocou muito bem, é um espaço, é um vazio que entra, que abre na alma da gente. E a gente tenta, de alguma maneira, preencher isso com qualquer coisa. E essa qualquer coisa, muitas das vezes, não são coisas boas, né? exatamente. E que a gente leva e arca com as consequências dessas coisas não boas para o resto da vida, muitas das vezes. Aí comigo não foi diferente, não. O capixaba ele preencheu, vamos colocar assim, parcialmente essa lacuna que se abriu na minha história de vida. Meus pais se separaram, eu era muito novo, né? E aí no processo de separação eu não morava nem com um, nem com o outro, eu morava um pouco lá, um pouco cá. Fui muito novo morar sozinho e na Europa, né? Com 15 anos eu fui para a Europa com a minha mãe, que foi estudar para lá, e só que eu morava com a minha mãe muito pouco e chegou um tempo que minha mãe veio embora e eu fiquei, eu não vim. Né? Eu já treinava capoeira, eu já dava aula de capoeira com 15, 16 anos, já ganhava um dinheiro, eu já me autossustentava, extremamente um adolescente extremamente impetuoso, não tinha muito medo de nada, né? Isso lá no finalzinho da década de 80. Eu teve um período que eu morei sozinho na Europa por mais de um ano, né? E assim, totalmente independente financeiramente, porque a capoeira me sustentava muito bem naquela época, era muito diferente do que é hoje, né? E sim, sem limites, né? E muito menos sem medir consequências de nada.
E o capixaba, ele preencheu parcialmente um pouco disso daí. Só que esse vazio não foi preenchido totalmente por ele, nem pela capoeira. E aí começou-se os meus problemas, né, na Uhum. minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, que se estendeu para a minha fase adulta, e que eu trago isso dentro da minha história. Não tem problema nenhum de falar por isso, falo isso e me orgulho muito da minha história, entendeu, Mestre Sim. Del? Né? Que tem gente que tem vergonha de falar, eu sou um dependente químico, eu tive problema com drogas, né, disso desde a minha adolescência. E aí vem essa parada do preenchimento, né? O capixaba enquanto uma figura do mestre ou a figura do pai, que muitas das vezes exerceu isso. A capoeira preenchia uma outra parte dessa lacuna, mas existia um vazio ainda muito grande. E aí foi quando Exato. entrou a droga na minha vida, né? Que aí foi como um encaixe da mão na luva. Opa, pronto, né? Os meus medos, os meus traumas, era tudo anestesiado, os meus sentimentos, né? Eu anestesiava tudo isso, né? Os meus Entendi. sentimentos em relação aos meus pais, os meus ressentimentos em relação à minha história de vida, tudo isso foi anestesiado durante anos na minha vida. Anestesiava, simplesmente Entendi. anestesiava, né? Entendi. Essa questão é interessante, mestre, sabe por quê? O que você passou, todo mundo passa, em vários níveis diferentes, né? E aí e esses capelos que a gente conquista para poder preencher são diversos. Eu já tive amigos meio com problema sexual, porque era para preencher, não é porque ele era uma pessoa problemática, entendeu? Ele se tornou problemático. Mas o amor que você não teve na infância, você procura esse amor nas relações atuais. E quando não encontra esse amor nas relações atuais, que é o amor que representa o que você perdeu no passado, não é preenchido, você precisa preencher. Eu, por acaso, olha, tipo assim, eu nem sei, foi até engraçado da minha parte, porque eu adorava filme de dinossauro. Meu pai chegava em casa, lá em casa, que eram filmes antigos, preto e branco, horrível, aquela televisão horrível, preto e branca, né? Chegava na sala assim, eu ligava escondido a TV, estava assistindo sem som, para ele não ouvir no quarto, chegava lá, desligava e entrava. Só isso. Eu chegava, desligava a televisão e o cara, aquilo, como doía em mim. Eu era criança. Quando eu conheci minha esposa, com 40 anos de idade, eu assistia filme de dinossauro. Não tinha lógica, um homem com 40 anos de idade. Eu estava preenchendo, eu consegui preencher essa lacuna. Hoje não tenho a mínima necessidade, mas era um vazio. Ali podia botar droga, promiscuidade, violência, qualquer coisa. Tive a sorte de passar no locador e comprar um monte, comprei tudo que tinha e fui assistir. Fiquei um ano inteiro assistindo, foi quando eu conheci ela, entendeu? Mas essa questão do preenchimento é fundamental, porque é o seguinte, o senhor teve sérios problemas do seu passado. O ideal seria fazer o quê? Uma ressignificação. Voltar, porque dói. Dói muito. Eu sei que é isso. Eu tive pai ausente. Eu vi meu pai, só que ele não me enxergava, eu era invisível. E o meu mestre preencheu um pouquinho desse espaço aí. Ele não sarou. O capixaba não te sarou, o meu mestre Barto não me sarou, mas ele deu a sustentação de eu pudesse andar com mais liberdade durante o tempo, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu contigo. Mas o ressignificar, retornar no passado, sentir a dor daquele momento lá, perdoar e continuar uma vida leve seria o ideal e o caminho mais fácil para se livrar das mazelas, né? Dessa falta de amor que a gente sente. Todo mundo sente isso. Sim, sim, Todo mundo sente. perfeito, perfeito. É isso, né? Vai ser necessário. Então, tipo assim, você tem alunos que estão passando por isso hoje. Você também está dando para esses alunos essa base, entendeu? E para os seus filhos também, né? É importante. Porque você sabe, você sofreu isso entre a infância até 7 anos de idade, mais ou menos. Foi? Isso aí, isso aí. Na verdade, o senhor fez uma fala, né, que a gente não teve, ou, né, a falta do amor, né? Na verdade, eu vejo que hoje, né, depois de um processo gigantesco de terapia, de tratamento, de dependência química, de acompanhamento com psicólogo, de terapia mesmo, eu vejo que na verdade, o amor ele sempre teve presente. Meus pais sempre me amaram e sempre me deram um amor. Só que a forma como isso foi passado não me preenchia.
não me satisfazia dentro da minha necessidade, né? E isso me trouxe, como o senhor colocou, traz traumas para todo mundo, né? Porque como é que a gente explica? Às vezes, dois irmãos, vamos colocar gêmeos, criado no mesmo ambiente, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com as mesmas dificuldades. Um, ele se sobressai na vida, ele supera tudo isso, todos os problemas, todos os traumas e se torna uma pessoa bem-sucedida na vida. E o outro, ele descamba por um processo de autopiedade, de dor, de vazio, e aí de promiscuidade, de uso de drogas, né? Enfim, não é uma pessoa muito bem-sucedida na vida. Um Sim. consegue, né, de uma forma resiliente, se adaptar ou entender todo esse processo, o outro não. E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Sim. Alguns superam isso de uma forma melhor. E a capoeira, ela é uma ferramenta extraordinária para isso. Eu tenho uma frase que eu Exatamente. sempre falo, que a capoeira salva a minha vida todos os dias. Todos os dias a capoeira salva a minha vida. E isso eu não falo isso à toa, porque isso é uma Sim. verdade na minha vida, né? É uma verdade. Com o passar do tempo, com, né, a vida foi passando, casei, fui tendo filhos, né? Hoje eu tenho 5 filhos, hoje eu estou num outro processo, né, passando um outro processo difícil na minha vida, né? Um processo de separação. E o que sempre me segurou? O processo, na época, no processo de recuperação, de dependência química e internação, foi o que me segurou? A capoeira, né? A minha fuga hoje não é mais na droga. A minha fuga hoje não é mais para coisa errada. A minha fuga hoje é a capoeira, né? A capoeira é uma fuga positiva que eu tenho, né? Mergulhar de cabeça no meu trabalho com a capoeira, mergulhar de cabeça no meu trabalho com dependência química, agregar uma coisa a outra, de que maneira eu posso ajudar as outras pessoas com a minha história de vida, usando a capoeira como ferramenta. Hoje essa é a minha fuga. Mas Ah, ter esse entendimento e esse amadurecimento, eu tive que tomar muita pancada na cabeça, foi muita porrada que a vida me deu, né? As coisas não foram tão simples assim, né? Demorou para eu entender esse processo todo, né? E acredito. principalmente a maior riqueza que eu sempre tive do meu lado, que é a capoeira, né? A capoeira e a família, né? A família Sim, é importantíssimo, né? Inquestionável, né? exatamente. Demorei um pouco para entender, mas entendi. Que maravilha. Mas tem coisa bem interessante nessa sua descrição aí, Messi. Me permita falar, né? Primeiro porque o irmão gêmeos passa pela situação e um sente o jeito de outro, porque nós somos seres exclusivos, isso é óbvio. A perspectiva da vida, tudo ao meu redor é minha, entendeu? Você pode amar sua esposa, amar sua filha, mas o que você sente é o que você sente, ninguém mais sente o que você sente. Ah, eu sinto o que você sente, isso é mentira. Ninguém sente o que você sente. É um sentimento exclusivo, porque você é único. A tua perspectiva do universal em relação a si próprio. E ao mundo que te cerca é única, exclusiva e ponto final, tá ok? A questão do... Eu até notei aqui, porque é tanta informação que você me passou aqui, entendeu? Dessa questão do ressignificar. Quando se ressignifica uma situação que você passou no passado, é quase que fatal você reproduzir ela no futuro. O que te magoou foi a separação, entendeu? Então, quando se ressignifica, a pessoa acaba cometendo os mesmos atos. Por exemplo, eu falo do meu pai. Meu pai, eu não existia para ele. Como criança, eu não existia, entendeu? E ele, só que eu chegava em casa assim, cara, o amor que eu tinha pela minha mãe era tão grande. E cuidava da minha mãe, ele não podia nem fazer barulho. Era 7 irmãos, imagina, hein? Uma casa pequena na época. Era uma casa boa, mas era pequena. Então, quer dizer, a gente tinha que ficar assim, quase retendo a respiração. Quando eu vi meu mestre, ele fez um carinho no meu rosto. Eu chorei muito de emoção, porque a primeira vez que alguém olha para mim, vê que eu existo, faz um carinho, entendeu? Mas veja só, eu tinha essa carência do que meu pai tinha emocional comigo. Eu tinha essa perda, esse vácuo muito grande. Mas eu sou muito dedicado e não tem separação. Por quê? Porque era o modelo que ele deixou. Então, a gente acaba reproduzindo quando não se ressignifica. Então, é muito complicado.
E a capoeira, assim, ela preenche, preenche, ela sara algumas coisas, sara muita coisa. Mas tem coisa que precisa de, tipo assim, você sabe que você passou, o que te ajudou bastante para algo bem específico, bem clínico, né? Bem especialista mesmo, para poder te dar essa salvaguarda para você, e você está de volta para a capoeira com essa força que você tem, que é óbvio. Quando você fala, quando você joga, você dá aula, dá curso, e te vê muita força por trás de você como capoeirista. Isso é bem nítido, bem claro. Assim, é até difícil de falar, assim, né? Às vezes, eu sou um crítico severo muito grande de mim mesmo, entendeu, mestre? Eu sou muito crítico de mim mesmo, eu sou muito severo com as cobranças comigo mesmo, na minha vida toda, né? E eu tenho uma característica é uma característica até do meu signo, né? Independente de quem acredita nisso ou não, mas eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Eu gosto das coisas muito certas, muito corretas, e isso me torna muito crítico de mim mesmo. E essa crítica severa de mim mesmo, às vezes isso é muito ruim, né? Sim, Porque isso me traz, me coloca às vezes em umas condições assim eu estou realizando alguma coisa que está sendo boa, que está sendo positiva, que está sendo legal, mas para mim, no meu interior, eu comigo mesmo, eu estou achando aquilo tudo uma merda, insuficiente, né? Eu me sentindo como um fracassado, né? E por mais que todas as evidências estejam mostrando que as coisas estão bem, estão indo legal, eu comigo mesmo eu estou sendo severo comigo. Eu estou falando, não está legal, não está bom, eu preciso melhorar isso. E talvez por causa disso, que aparenta ser para muita gente, essa fala que o senhor tem feito aí é dessa força toda que você tem. Mas muitas das vezes eu me sinto fraco, muito fraco. Me sinto um fraco, me sinto um fracassado, só que eu venho aprendendo com tudo que vem acontecendo na minha vida, buscar me superar nas dificuldades que eu venho passando na minha vida, que não tem sido poucas, né? E, e talvez eu, mesmo não querendo, aparenta, demonstre essa força de superação, de recuperação, de resiliência, mas lá dentro de mim mesmo, tem uma voz extremamente autocrítica, meu irmão, que você não tem noção, que às vezes me coloca no canto ali, ó, e pá, porra, você de novo e tal, tava fracajando, e não sei o quê, não sei o quê. Isso tem hora que machuca, entendeu? Isso tem hora que machuca muito. sim, eu acredito. Assim, eu não sou especialista na área, né? Não sou coach, sou terapeuta, sou só um mero capoeirista que quer aprender alguma coisinha. Mas, para poder até a gente ir para outra pauta, por outro aspecto, essa busca de perfeição, essa autocrítica lá dentro, lá, não seria mais um excesso baseado em uma falta? Sim, talvez, provavelmente, né? Eu tenho uma doença que para muita gente conhece como dependência química, mas o nome da doença, na verdade, é adicção, né? Eu sou um adicto. E uma das características da adicção é o processo compulsivo e obsessivo. Na verdade, o obsessivo primeiro e depois o compulsivo. O que é obsessão? O que é compulsão? A obsessão é o processo mental, né? Onde a gente só pensa obsessivamente em algo, em alguma coisa, mas não parte para o campo da ação Entendi, entendi. da doença. Já a Opa, deu uma falhadinha. compulsão, é, é, já a compulsão é quando eu saio do processo mental e entro para o campo da ação, né? E aí eu ajo compulsivamente, sem parar, com qualquer coisa que seja, né? E uma delas é essa questão da autocrítica, né? Entendi. E esse excesso, sim, pode ser também uma busca de preenchimento dessa lacuna, né? Desse vazio, que na verdade algumas pessoas têm isso mais, outros menos, esse vazio, outros conseguem preencher isso de uma forma positiva, outros não. Mas resumidamente o que eu venho entendendo
com esse processo todo, mestre Adelmo, do vazio, que só existe uma coisa que preenche esse vazio de uma forma plena. E essa tem sido a minha busca de alguns anos para cá, assim. Só tem uma coisa, porque esse vazio ele tem um formato, isso na minha visão, no meu entendimento. Entendeu, mestre Sim. Adelmo? Ele tem um formato. E o formato, aquele formato do vazio só tem uma coisa que encaixa nele. Né? Não tem nada que vai encaixar ali naquele. Aí a gente tenta preencher esse vazio com uma coisa que o vazio ele é um formato redondo. Eu vou com uma coisa quadrada e tento colocar, não dá. Aí eu vou com uma coisa retangular e eu tento colocar, não dá. E essas diversas coisas é a droga, é a promiscuidade, é a comida, são as relações malucas que a gente tenta preencher esse vazio com um monte de relação que não dá certo. E eu descobri no meu processo que esse vazio ele tem um formato, só tem uma coisa que preenche, que me deixa pleno. É o meu contato consciente com Deus da minha compreensão. Né? Todas as vezes que eu consigo entrar em contato com Deus, eu me sinto pleno. Esse vazio ele é plenamente preenchido, aonde eu fico tranquilo, nada me aborrece, nada me tira do sério, eu não preciso buscar aprovação de ninguém externa, de nada, né? Só que eu sou humano, né, cara? E como um bom ser humano que sou, eu não consigo ter esse contato consciente com Deus constantemente. Muitas das vezes eu estou próximo dele e muitas das vezes eu me afasto de Deus, porque Deus está sempre presente. Ele está sempre presente na minha vida. Sou eu que ou me aproximo ou me afasto dele de acordo com as minhas atitudes, as minhas ações, os meus comportamentos, né, que me levam para próximo ou para longe dele. E toda vez que eu me sinto com esse vazio que o senhor trouxe desde o início, muito grande dentro de mim, eu paro para refletir, olho e falo, caramba, estou. E aí isso é muito real, né? Eu estou muito afastado de Deus. Eu preciso me conectar com Deus novamente. E aí eu vou nessa busca de conexão. Qual é a minha maior dificuldade, a minha busca hoje em dia? É me manter o máximo possível conectado com a vontade de Deus, com Deus na minha vida diariamente. Coisa que é muito difícil. Às vezes eu consigo passar aí semanas num contato consciente com Deus de uma forma muito bacana, onde nada, independente de como a minha vida esteja, para mim está tudo ótimo. E tem momentos que eu estou afastado e que, por melhor que a minha vida esteja, eu acho que não está legal, que está uma merda, que eu preciso melhorar. E aí entra esse processo maluco de autocrítica, né, de autocobrança, né, e é mais ou menos por aí. Mas, assim, para mim, esse vazio ele só é preenchido de uma forma plena com Deus. O formato é Deus, né, dentro Fantástico. das minhas experiências. Fantástico. Eu tive um feedback interessante com a sua fala aí, porque isso impacta na minha vida, na sua e de quem está escutando, entendeu? Porque tem pessoas passando por isso hoje. Infelizmente tem. Tem muito Muitas, né? sofrimento. Sim. Praticamente todo mundo. Independente do nível de sofrimento, mas está todo mundo tendo um momento de sofrimento hoje. O peso, tudo mais lá. Tipo, você falou em relação. Eu sabia que meu pai me amava muito. Eu também sabia que meu pai me amava muito, entendeu? Só que ele não sabia expressar o amor dele. Eu tento reverter isso na minha filha. Porque eu falo para minha filha assim: minha filha, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Mas qual é o impacto da minha fala para ela? Talvez não tenha um significado profundo. Sabe o que eu faço para resolver esse problema? Tentar resolver esse problema dela? No começo, agora não. Agora, de vez em quando eu faço isso. Porque não posso ser todo dia, que é cansativo. Mas no começo, todo dia, quase 15 dias, eu estava na cama. O nome dela é Sofia. Sofia, você se sente amada pelo papai? Já é diferente. Ah, pai, eu sinto. O que o papai fez para você se sentir amada por ele? Aí ela vai buscar na memória alguma coisa do dia ou do dia anterior que eu fiz. Ah, pai, você fez um carrinho para mim de rolemã. Que eu adoro dar carrinho de rolemã com ela. Papai adorou fazer o carrinho, papai amou fazer aquele carrinho de rolemã para você. Quando a pessoa. Isso é na hora de dormir. Porque na hora de dormir tem o sono REM, que é quando tudo, o cérebro ele escolhe a melhor memória, vai para a memória de longo prazo. Entendeu? Esse mecanismo do cérebro, quando vai para a memória de longo prazo, uma memória boa, fica para o resto da vida. Agora imagina se pegar sua filha, botar na cama lá,
pô, você é incompetente, você fez a lição errado, dá aquele esporro. Vai para a memória REM também, a memória ruim. E são as lacunas e são inconscientes. Você não sabe de onde veio a dor, mas a dor veio. Entendeu? Então você fica reproduzindo coisas e quem machuca, quem é magoado, magoa. Isso é óbvio. Por quê? Você Isso. está construindo dor. Reproduz, né? Você tem dor dentro de você. Só o que vai ser de Sim. você? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, é a verdade sobre mim. Não é sobre o universo, é sobre minha pessoa. E se eu conheço profundamente essa verdade, tem que ter o efeito de me constranger, porque eu não estou bem. Quando constrange, aí sim eu começo a mudar. Se não me constranger, eu sou lindo, perfeito, maravilhoso. Cara, você vai ficar assim, na merda sempre. Você tem que ter a compreensão que ela tem que constranger, porque tu tem que ser aberto e se auto-perdoar. Aí o processo de mudança começa a acontecer com você. Perfeito. A Bíblia fala disso, né? O amor de Cristo, o amor de Deus me constrange. Se não me engano, é Paulo que fala isso, né? Que o amor de Cristo me constrange, né? Me envergonha, porque esse amor ele me traz uma verdade sobre mim mesmo, perfeito, essa fala, né? E quando eu me conheço, eu vejo que eu não sou aquela mil maravilha que eu achava que eu era. E olhar para mim mesmo é muito difícil, né? Muito difícil. Outra fala do senhor que é muito interessante é o falar para os filhos que ama, Sim. né? Para uma geração, acredito que para a geração dos meus pais era muito difícil. Eu ouvi muito poucas vezes ou quase nunca dos meus pais que eles me amavam. Eu não ouvia isso, né? E eu já falo isso demais. Eu tenho 5 filhos, eu repito isso constantemente. Eu amo, eu te amo, eu te amo. Só que é uma coisa entre o falar que ama e o agir com amor, Sim, né? sim. E ainda o agir com amor não é aquele pai bonzinho que faz tudo que o filho quer o tempo todo. O agir com amor, na maioria das vezes, é ser rígido, severo, né? Fazendo o papel corretivo, porém com amor, né? Exatamente. E isso Exatamente. não é um papel fácil, né? E aí a gente precisa, eu venho entendendo que eu preciso aprender, eu aprendo isso com os meus filhos e legal, muito legal essa fala, né, de perguntar para o filho se ele entende, né, se ele se sente amado, né? E Exato. esse sentir amado vai ser com as minhas ações e não com as minhas falas. Né? Não adianta falar que eu amo e chegar lá e depois esculachar o menino de um erro que ele teve, sem uma explicação, bater, né? E aí o menino olha assim, pô, você disse que me ama, mas você me esculacha o tempo todo, que amor é esse? E o grande dificuldade, né, é exatamente romper esse processo da geração dos nossos pais, que me trouxeram alguns traumas na forma de educar, romper isso aqui, eu não transmitir para os meus filhos os meus traumas que eu carrego dos meus pais. Né? Isso é uma Exatamente. tarefa dificílima para quem é pai. E aí eu tento levar isso da mesma forma para a capoeira. Eu faço uma analogia dessa Sim. minha relação familiar para a minha relação familiar dentro da capoeira com os meus alunos. Né? Eu tive uma criação dentro da capoeira extremamente rígida, dura e à base de porrada, de pancada. Quem conhece o mestre Capixaba sabe como é que era. Era porrada e esporro. Não tenho dúvida que o meu mestre me ama, mas, né, ele nunca falou isso e nunca agiu como. Né? Não ouvia e nem sentia. Né? Era uma loucura. Eu só fui ouvir um elogio do meu mestre com 28 anos de capoeira. Primeira vez que ele me Nossa. elogiou de alguma coisa dentro da capoeira. Num jogo que eu foi um jogão, foi um jogo bom pra caramba, que eu me dei bem no jogo. E aí eu saí da roda, ele olhou assim pra mim, hoje você jogou bem, me surpreendeu, parabéns, virou as costas e saiu. Elogio que eu tive, isso depois de 28 anos de capoeira, que eu acompanhava ele, né? Então, Medalha. assim, hã? É uma medalha que você ganhou. Né? E assim, só que foi muito duro tudo isso para mim, me trouxe traumas também. Então eu procuro não reproduzir isso com os meus alunos.
Elogio Sim. quando tem que elogiar e também puxa a orelha quando tem que puxar. Quando tem que ser duro, rígido, severo, eu também sou, né? Essa coisa de passar a mão na cabeça de aluno ou de filho nunca foi muito comigo, não. Não, não sou Não, um não é bom. pai, um mestre que passa a mão na cabeça de filho de aluno, não. Nunca fui. E nem pretendo ser. Não, mas isso é bom, porque você sabe administrar, pelo jeito, sabe administrar muito bem a questão da relação vertical com a relação horizontal, entendeu? Tipo amor. Vamos voltar para Jesus, por exemplo. E mostra um momento da Bíblia que foi amoroso. Ele só foi Exatamente. duro, Jesus foi um homem extremamente duro, rígido, muito, severo. muito Só que a severo, diferença é que a fala dele, rígida, severa e dura, era com amor, porque tinha verdade. porque tinha verdade. Né? Exatamente. Quando você fala a verdade, tipo assim, minha filha, eu vou usar ela como exemplo. Meu papai, eu quero fazer uma tatuagem. Eu sei que para ele dar 7 anos de idade não é bom ela ter uma tatuagem. Mas a minha explicação, ela tem que satisfazer o cérebro dela, porque ela é inteligente. O cérebro humano, a mente humana foi feita para receber amor e a verdade. Se você não dá amor e a verdade, cara, não vai satisfazer. Meu filho, não vai fazer tatuagem, não, que tatuagem é cara. Pô, pai, eu só comprei um carro esses dias aqui, 10 vezes mais caro que a tatuagem, não foi boa. Minha filhinha, você ainda é dependente de mim, você não tem autonomia, então você pode ter um emprego no futuro que pode atrapalhar. Essa explicação pode ser que satisfaça a mente dela. Ah, tá bom, pai, brigadão, e vai embora. Você vai pedir uma maquiagem? Qual foi o que eu vou mudar? Você é muito novinha, mas toda criança tem maquiagem. Tem maquiagem para criança. Então, quer dizer, eu tenho que dar a verdade. Então, eu tenho que ter uma relação vertical da verdade e horizontal do amor. Só que esse amor é amor fraternal. O amor horizontal, profundo, é entre homem e mulher. Entre professor, mestre e aluno, é vertical. Oscilando entre vertical e horizontal, entendeu? Para poder o quê? Ser tão duro. É como o Buda descobriu a verdade, né? Tava lá se matando de fome lá. Aí, porra, o cara ensinando o filho dele a pescar. Não puxa muito a linha, nem estica muito, e deixa muito frouxa. Opa, é o caminho do meio. Não seja quente ou frio. Se for morno, eu vomitarei, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa tem que achar o equilíbrio nas suas ações. Então, com a relação com o aluno, também é assim. Tem que dar amor? Tem que dar amor. Mas na hora de puxar, porque pai, professor, não tem obrigação nenhuma de ser bonzinho. Porque a verdade ela é vertical, ela é dura. E a verdade dói. E a verdade educa. Exatamente. Exatamente. Chega. Verdade educa, a verdade te liberta, né? É, E a verdade, quando fala a verdade te liberta, hoje eu entendo isso, né? E eu, minha adolescência não entendi isso direito, ou distorcia isso, essa realidade, eu distorcia isso no meu entendimento, mas a única liberdade que existe, a verdadeira liberdade, é por meio da verdade, da disciplina e da obediência. Por mais sim. estranho que seja, mas como assim? Obediência, disciplina? Ah, mas se eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não é liberdade isso. Né? Ah, Não. a verdade é a verdade que eu quero, é a minha verdade. Isso não te liberta, pelo contrário, isso te aprisiona. Eu fico prisioneiro da minha verdade, do meu egocentrismo, da minha verdade egocêntrica, né? Que eu chamo isso de pântano egocêntrico. Né? Eu fico um verdadeiro pântano de egocentrismo. Eu fico prisioneiro de uma falsa liberdade da onde eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero, sem respeitar nada nem ninguém. Isso me aprisiona. Isso me Sim. aprisiona porque eu vou sempre buscar fazer o que me dá prazer. Eu vou sempre buscar o que me dá prazer na hora que eu quero. E aí eu me torno escravo do prazer. E aí entra a fala inicial, o sexo dá prazer. Então eu vou sempre querer sexo, não importa com quem, quando, onde, mas eu vou querer com qual mulher, quero uma mulher aqui, outra ali. Eu vou estar sempre buscando prazer. Comida Uhum. dá prazer. Então eu vou comer o tempo todo exageradamente. Droga, por mais que pareça estranho, o uso de droga inicial é extremamente prazeroso. Para te falar a verdade, um dos maiores prazeres que eu já tive na vida.
não tem nada mais prazeroso num processo inicial. A dor e os problemas vêm depois. Depois você já está Sim. ferrado, você está na lama que começa. Mas inicialmente é um prazer inigualável. Então eu me torno escravo das minhas vontades. Eu me torno escravo dos meus sentimentos, né? Então que liberdade é essa que não me liberta, que me escraviza? Então a liberdade ela vem pela verdade, pela obediência e pela disciplina, né? E eu falo isso hoje para os meus filhos, só que eu demorei muito para entender isso. Tomei muita pancada por acreditar na falsa liberdade, na ilusão de liberdade, Sim, né? sim. Isso é importante, porque você pode escolher qualquer caminho, o direito da esquerda. Você pode escolher. Você não pode escolher as consequências que vêm daquele caminho. Não tem jeito. A consequência vem. Até ficar parado sem fazer nada, tem consequências. Você não Claro. produz nada. Exatamente, entendeu? Então, a liberdade, eu tenho um conceito filosófico sobre liberdade. A liberdade é o conjunto de restrições, conjunto de limites que me pautam Perfeito. para eu ter plena liberdade. Eu pego meu carro e vou te visitar em Vitória. Eu posso pegar meu carro e fazer isso quando eu quiser. Só que se eu passar sinal vermelho e na contramão atropelar alguém, eu estou restringindo as leis, desobedecendo os limites da estrada, eu vou ser preso, vou perder meu carro, vou perder minha carteira, eu perder minha liberdade. Então, eu tenho que parar no vermelho, alguém passar na faixa tem que parar, tem que andar na minha faixa, tem que obedecer os limites que são impostos para ter plena liberdade. Isso não é antagonismo, isso é complementar. A gente vive num mundo binário. Sim, não. Um, zero. Você, eu, homem e mulher. E tem que ter o respeito ao outro. Senão não tem necessidade nenhuma. Tudo que é binário cai e perde todo o sentido da vida. Aí você perde o quê? O significado. E se é significado, você vai querer o que quiser, o que você quiser. E as consequências vêm de uma forma ou de outra. E isso é fatal e dói. As consequências dói muito. Perfeito. Tem alguma coisa aí na... Repete a frase que o senhor falou aí de limites. A liber... Ah, voltou? Voltou? voltou. A liberdade é um conjunto de restrições, de Conjunto limites. é isso aí. Perfeito. Conjunto de restrições e limites. Perfeito. Não tinha ouvido essa frase, não, mas já vou me apropriar dela. É sua. Muito boa, Porque muito também não é minha, boa. eu aprendi com outros. Estou botando Excelente. para frente. E é verdade, porque assim a pessoa entende. Opa, peraí, ó, minha mão que está amarela aqui foi alcatrão, tá? Fui lá fazer a carne agora há pouco. Usei alcatrão, Opa! rapaz. Ô, tá boa, uma picanha para amanhã, sábado, né? Aí Não sim, posso convidar né? ninguém. Lamentável. Mas veja só, essa que é a questão. Eu preciso entender isso. Eu preciso. Aquele chavão, né? Meu direito acaba quando o seu começa. É a mesma coisa. Isso aí. É um limite. E vou ter Isso aí. pleno. E na capoeira também. Na capoeira a gente aprende muito isso, na capoeira. Eu ia falar isso, né? Trazendo isso para a capoeira, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vê muito isso na capoeira, né? Algumas pessoas ainda com um pensamento egocêntrico, né? Na ideia de né? Na ideia do eu posso fazer o que eu quero, né? Eu vou falar aqui, pode até trazer uma certa polêmica, mas que não me entenda de uma forma negativa. Eu sou um grande apoiador dos movimentos femininos dentro da capoeira. Eu apoio, minhas alunas já fizeram, dou maior apoio, né? E acho que tem que acontecer. Minhas alunas realizam esses eventos. Lá em Vitória já fizeram três, foram três eventos sensacionais, né? Agora, o que eu não concordo é com, alguns pensamentos do movimento da capoeira, né, feminino dentro da capoeira, isso não são todas, mas algumas têm esse pensamento, que em nome do. Fugiu a palavra que é muito usada agora, nossa, me deu um branco aqui agora. Resiliência. Hã? Resiliência seria, não? Não, não, que é usada no meio feminino do. Caramba, me fugiu aqui agora, deu branco. Em nome da. Me lembra aí, mestre, vamos lá. Que as meninas falam muito. Mulheres, ajuda a gente aí, vai.
Rapaz, pô, fugiu o nome aqui. Aonde Pode ela, ser. ela, aonde pode, assim, empoderamento. Obrigado, Sérgio Hum, Brucutu, mestre É o Brucutu, cara, é o meu cara. irmão. É ele. Muito obrigado. Em nome do empoderamento feminino, pode-se fazer qualquer coisa, inclusive passar por cima do processo hierárquico da capoeira, passar por cima é, da relação homem e mulher de mútua igualdade, né? E aí eu não consigo lidar muito bem com isso, né? Quando eu percebo que algumas mulheres, em nome do empoderamento feminino, e aí eu vejo um pouco do ego, da vaidade e dessa liberdade ilusória, sem restrições, né, e sem limites, acham que pode fazer o que querem em nome desse ideal, né? E não é por aí. Não é por aí, Não não mesmo. pode. Da mesma forma que o homem não deve e não pode agir dessa forma com ninguém, com homem, com mulher, com criança, com quem não interessa com quem seja, a mulher em busca, né, dessa igualdade e equidade na sociedade, que eu dou total apoio, eu acho que tem que buscar mesmo, porque de fato a mulher é muito discriminada, isso na história da humanidade sempre foi e continua sendo, né, mas não pode de maneira nenhuma em nome desse empoderamento, agir com esse excesso de liberdade, né? Ou com essa ilusão de liberdade. Mesmo porque o movimento feminino ele não é isso. Né? O Não. empoderamento, independente do empoderamento que seja empoderamento feminino, empoderamento racial, né? Empoderamento sexual ou de gênero, ele não é isso. Né? Ele busca uma equidade, uma igualdade e o respeito mútuo entre os seres humanos, independente de cor, credo, gênero, sexualidade, enfim, né, religião, enfim. Então, essa questão da liberdade é uma coisa muito complicada da gente lidar e, e acho que tem que ser falado, né? Tem que ser falado, a Não, gente tem tem que que. falar muito disso. O que o senhor está falando é bem interessante, sabe? Porque tem um time. O que é o time? Vamos supor, o seu filho tem 3 anos de idade. Papai, eu quero uma chuteira para jogar bola. Você não tem dinheiro para a chuteira. Está quebrado, está sem emprego, sei lá. Aí, pô, passa 10 anos, daqui a com 13 anos de idade, aí tu traz a chuteira para o moleque. Ah, é a chuteira que você queria. Ô, pai, não tem mais sentido. Não tem mais significado. O que eu quero falar com isso? Perdeu o sentido, né? Perdeu o time. E não pode perder o time. As mulheres perderam o time. Por quê? Por causa da imposição masculina, machismo, essa coisa estúpida. Ainda mais que está hoje, essa pandemia, muita mulher sofrendo dentro de casa, com violência, tudo mais lá. Tem sofrimento com a mulher? Tem sofrimento. Mas o que acontece? Elas querem adquirir tudo de uma vez. E tem que tomar cuidado. Para ter ideia, estava numa polêmica uma vez na internet, um grupo pequeno de mulheres, né? Falando sobre pedofilia e meteram o pau no amigo comum nosso, que até eu fiz o canal para ele ir aí, né? Tá com você, uma época atrás. E teve aquela. Falaram para ele só escutando, né? Aí eu tinha, acho que eu mais um homem só na conversa, pela internet. Eu falei, tudo bem, vocês estão certas que não pode. Eu tenho filha pequena, não quero que minha filha seja assediada por homem nenhum. Mas se a minha filha for assediada por uma mulher que tem a opção sexual masculina, um sapatão, por exemplo, homossexual, o crime não é o mesmo? Ah, aí uma falou, não é diferente, não. O crime é o mesmo. É o Se uma mesmo. mulher É o mesmo. ela assediar minha filha, vai sofrer as consequências igual a um homem pedófilo, que é tudo pedofilia. E eu não vou nem falar só da criança, né, o mestre Delma, a gente pode trazer isso para o próprio adulto, porque a gente também ouve muito falar a falta de respeito do assédio masculino com as mulheres na capoeira. E isso é uma Também, realidade, também. isso Isso é acontece, grave. e eu não estou nem um pouco a favor. Agora, o contrário também acontece muito, e não se fala disso. O homem também é muito assediado por mulheres dentro da capoeira, né? As mulheres assediam homens casados, né? Sim, Professores, tutores, mestres, ou às vezes simplesmente alunos, e não se fala disso. Isso exato. aí, isso aí seria a igualdade e a equidade. O homem que desrespeita a mulher
dentro da roda de capoeira, ele tem que ser punido, ele tem que ser falado, tem que ser denunciado, mas a mulher que desrespeita o homem também tem que ser falada. Pô, a mulher tá Sim, ali dando mó mole para um cara que é casado, ou assediando um mestre casado ali na frente de todo mundo, tá todo mundo vendo e ninguém fala nada, por quê? Por que que exatamente. ninguém Tabu, fala né? nada? Tem tabu e Exatamente. tem que ser quebrado, né? O que é certo, o que é errado. Não existe, o certo nunca vai ser errado, mesmo que ninguém esteja fazendo ele. Nunca vai Com ser. certeza. Com E o certeza. errado nunca vai ser certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Errado é errado, cara. E certo é certo. Né? Não tem conversa sobre isso. Mas a gente cai também no time, mestre. Você está na sua roda lá, vamos supor, você chega aí, vamos dar um exemplo. E tem uma aluna sua bonitinha, começa a sediar. O senhor vai se levantar, os seus formados vão se levantar, vai me dizer, mestre, porra, não é legal. Vocês me puseram uma correção em mim. Tem que ser feito. E vai acontecer. E eu já vi, como o senhor acabou de falar, mulher assediando o cara, e as meninas acharem engraçado. Exatamente. Enquanto, Né? por outro lado, E às os vezes até direitos. E às vezes até fazer chacota, né? Às vezes a menina assedia o mestre, que é casado, o cara toma uma postura bacana, fala, né? Não retribui o assédio, e aí as meninas falam, ah, é viado, é homossexual, o cara não gosta de É, mulher, pô, o cara é frouxo, e ainda faz um certo tipo de chacota com, né? Enfim, é, eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ser falado, tem que ser avaliado, né? Mas de maneira nenhuma ser trabalhado essas falas em cima de uma verdade absoluta em nome de um empoderamento qualquer ele que seja, assim, né? com certeza. Porque não existe isso, né? As falas elas têm que acontecerem, nós precisamos ouvir todo mundo e chegar no senso comum do que é real do que é verdade, né? Porque verdade todo mundo tem uma. O senhor tem a sua verdade, eu tenho a minha, o mestre Brucutu tem a dele, o mestre Fulano tem a dele. Isso é cada um com a sua verdade, baseado na tua história de vida, nos teus conhecimentos de vida. Agora, a realidade, se eu falo uma coisa dentro da minha verdade, o senhor fala outra coisa, o mestre Brucutu fala outra, o mestre tal fala a mesma coisa que o senhor está falando. Então, tem 5, 6 pessoas falando a mesma coisa e eu estou falando outra, a verdade minha ela não é real. A realidade é o que vocês estão falando, porque é o senso comum. E aí eu Sim, preciso olhar para isso e entender, opa, pera lá, eu pelo menos de uma forma humilde, eu posso estar ou eu devo estar equivocado dentro da minha verdade. Então eu tenho que parar e rever isso daí, né? Se eu exatamente. pego uma caneta aqui e eu falo, pô, essa caneta é vermelha. E aí todo mundo que está assistindo aí está falando, não, a caneta é azul. Eu falo, não, a caneta ela é vermelha. Aí todo mundo começa a mandar mensagem, mestre, você está com algum problema de visão, daltônico, você deve estar com daltonismo, a caneta ela é azul. Né? A minha verdade ela não é real. A Sim. realidade é a verdade do Condicionada. coletivo. É Né? condicionada. Exatamente. E tem gente que acredita na sua verdade absoluta e não quer nem saber do que os outros falam. Dane-se. A minha verdade é a que prevalece. E isso faz parte da doença do egocentrismo, né? Não, com certeza. Isso aí o mestre Couto fala muito bem, muito claramente. Pode até falar para a gente depois isso aí, tá? Mas a questão, mestre, tipo assim, o que o senhor falou aí, a gente vê na capoeira, a gente vê em casa também. Eu mando, é do meu jeito. Só que eu e você somos diferentes. Todo mundo, nós somos essencialidades divinas de Deus, que significa imagem e semelhança. Então, o senhor pegou um pedacinho da parte de Deus, outro pegou outro, e com isso aí eu encontro o quê? A minha identidade tem a ver com o meu propósito. A minha dor que eu sinto tem a ver com o meu propósito. Então, eu preciso fechar de uma identidade específica para ter uma finalidade de vida, entende? E essa minha finalidade de vida me dá perspectivas diferentes, pessoais, únicas e exclusivas, que não tem nada a ver com a sua. Mas existe uma verdade absoluta. É tipo assim, você está no seu grupo de capoeira e vai estabelecer um monte de regra, entendeu? Quando você estabelece regra, estabelece o quê? Condições de desobediência. Quando você estabelece princípios, a desobediência é quase zero, porque a pessoa vai se sentir ferida. A regra é quebrada para ferir terceiros. O princípio, quando é quebrado, ele me quebra, entende? Então, quer dizer, viver em Perfeito. princípio é muito mais profundo
é que em casa, por exemplo, tenta estabelecer princípios, não tem regra. Princípios que a gente mantém dentro da família. Então, quer dizer, eu estou tranquilo. Eu sei que minha filha vai fazer, desde 3 anos de idade, faz certas coisas porque ela se sente bem e feliz, porque está baseada em princípios. Se você estabelece um monte de regra, ó, que hora de comer, não pode abrir a geladeira, e papapá, quer dizer, ela vai quebrar, mas não é por causa dela, é para me atingir, que a regra só serve para isso. Só serve para isso. Entende? Então, quer dizer, quando tem essas questões da verdade absoluta, a verdade dos gêneros, a mulher quer ter a sua autonomia, e ela tem o direito e ela tem que conquistar a autonomia. E os homens têm que ceder para que elas tenham essa autonomia plena. E hoje está, tipo assim, tem roda de capoeira de mulher, que não sei em Vitória, mas em São Paulo, e cara, se você não tiver treinado, a tua cabeça fica. O pé come, a mulherada tá comendo capoeira. Não jogam com falta de respeito. Comigo nunca jogaram. Mas se você não tiver afiado na esquiva, meu querido, o pé pega. E é capoeira de igual para igual. E não é mestre de capoeira, não. É instrutor, é aluna, é graduada, é formada com uma capacidade extraordinária. Então isso é legal. Elas têm que atingir isso. É o direito delas. Elas vão Sim. conquistar tudo que elas querem. E a gente tem que apoiar isso, né, Messi? A gente tem que apoiar isso. É o direito delas, né? Elas foram sufocadas durante séculos, né? E isso tem que acabar. Isso tem que acabar, né? De uma forma igual, dentro da igualdade, né? Do processo real do movimento, né? E, enfim, eu sou um apoiador incondicional desse processo, né? Desde que ele seja realizado e feito dentro do que é, de fato, o movimento feminino, né? Ou Exatamente. feminista. Né? E não da distorção, porque tem muitas que distorcem esse processo e agem o oposto. Acham que é agir igual ao machismo num processo oposto, e não é isso, pô. Não, Não não é é. isso. É porque aí cai o quê? Movimento comportamento tóxico, né? Excessos. E Isso. todo excesso é mal. Todo excesso é mal, não tem jeito. O excesso em sexo, o excesso em violência, o excesso em estudo também, tem que relaxar. Todo excesso é péssimo. Pega água Sim. demais, joga na planta todo dia. A planta vai morrer, ela não está viva. Ela não suporta aquilo. Então tem que ter o quê? Sempre o equilíbrio. Olha o começo que tu falou aqui, não, o Marlon, né? A capoeira já vem no feminino. Ah, sim. A capoeira tem muito elemento feminino, né? Isso tem mesmo. O requebrado, a ginga, a movimentação, tudo é aspecto feminino. Mas vamos apoiar as mulheres, continuar e fazer aquela coisa antes. Porque, Messi, esse processo inicial é conflituoso mesmo. Porque pô, a gente passou por isso. Você passou pela década de 80, né? Passou todinha ela, e a década de 90. E eu sempre falo isso. Quem passou por essa década de 80 e 90, que era, eu chamo da idade média da capoeira, da escuridão, da pedreira mesmo, quem sobreviveu isso aí sem tantas lesões, pô, é um vitorioso, porque foi difícil. Mas Só falo hoje que não é sou daquele sobrevivente, né? Falo que nós somos sobreviventes. sobreviventes, cara. Sobreviventes. Eu concordo com o mestre Brucutu, todo excesso expõe alguma falta, né? Eu tenho que Exatamente. suprir aquilo que a gente estava falando do buraco, né? Do vazio, né? É isso aí. Salve, mestre Sapeba, meu irmão. Chegou aí também. Olha o grande Sapeba aí, ó. Grande poeta, grande filósofo, grande. É um monge, ele é um monge, né? Monge, Sapeba é meu mentor. Vou fazer uma consulta com ele depois. Mas bacana. Meu querido, é, onde a Corporate te levou? Externamente e internamente. Paz, mestre Adel, que aí eu posso fazer uma analogia, né? Aonde a capoeira me levou externamente num contexto territorial, Geográfico, né? isso mesmo. País, cidade, geográfico, e eu posso fazer isso num contexto pessoal, né? De descoberta pessoal, emocional, espiritual, para onde a capoeira me levou, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Enfim, para bem longe nos dois aspectos, né? Geograficamente, a capoeira me levou pelo mundo, né? Eu sou paulista de nascimento, né? Eu nasci em São Paulo, interior de São Paulo, na cidade chamada Assis, divisa com o Paraná. Legal.
Vim logo desde novo para o Espírito Santo, fui morar no Espírito Santo desde novo, onde eu fui criado. Comecei capoeira lá em 1983, sem nunca ter parado, já vão aí 38 anos, 38, acho que é 38 ou 39 anos de capoeira. E a capoeira me levou pelo mundo, né? Graças a Deus, eu sempre acreditei muito na capoeira, em todos os aspectos, né, Sadão? Sempre acreditei muito na capoeira como profissão, sempre, desde novo, quando eu comecei a fazer capoeira na primeira graduação, eu já falava para mim mesmo, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver disso. Isso lá na década de 80, né? Pareceu uma coisa meio que utópica para uma criança de 10, 11 anos ter um pensamento desse, né? Eu quero viver de capoeira, eu quero fazer capoeira e eu quero viver de capoeira. Eu já pensava isso desde então. Então, eu sempre acreditei muito na capoeira e para onde e as possibilidades que a capoeira poderia trazer na minha vida e para onde a capoeira poderia me levar, né? Se eu não me engano, eu tive a oportunidade aí de conhecer em torno de uns 30, 35 países com a capoeira, né? Eu morei na Europa durante um tempo, daí eu conheço a Europa toda, de norte a sul, leste a oeste, desde o norte da Europa ao sul, enfim, né? Eu rodei bastante, eu estive na América do Norte, na África, eu tive a oportunidade de conhecer o continente africano também, por meio da capoeira, e a Ásia, né? Também rodei, tive um período que a gente foi participar de um festival internacional de artes marciais na Coreia do Aonde? Sul. Hã? Eu lembro, eu vi essa matéria. Então, na Coreia do Sul, foram, assim, experiências, né, riquíssimas para a minha vida pessoal, né? E aí eu trago para onde a capoeira me levou internamente, né? Todas as reflexões que a capoeira me trouxe de vida nos momentos bons, nos momentos de alegria, né, em que eu vivia capoeira. Por exemplo, a minha família foi construída dentro da capoeira. Eu conheci minha mulher, minha ex-mulher dentro da capoeira. Meus filhos nasceram dentro da capoeira, né? Todos eles praticaram ou praticam capoeira até hoje, né? E nos momentos também mais difíceis da minha vida, a capoeira foi sempre quem me deu suporte. Nos momentos de reflexão na minha vida, é para a capoeira que eu ia, que eu vou, né? Um tempo atrás, agora, recentemente, nesse processo de separação, minha cabeça não muito boa, eu dentro de casa agoniado, né? A pandemia aí, academia fechada, né? Não podendo abrir, eu olhava para um lado, para o lado, para o outro, eu falei, você quer saber? Eu vou treinar. Né? O joelho operado, não estou no 100%, eu falei, vou para a academia. E ia para dentro da academia, pendurava o saco, ficava batendo saco, treinando, movimentação, dentro da minha alimentação do joelho, mas aquilo ali, para mim, era extremamente terapêutico, né? E extremamente um processo de reflexão, de autoavaliação na minha vida pessoal, né, dos meus erros. Aí entra todo aquele processo de autocrítica, de crítico severo de mim mesmo, aonde eu errei, aonde eu não errei, por que eu agi dessa forma, e treinando, Hum. né, me fazendo bem. Então, a capoeira também me leva uma autoavaliação extremamente profunda. Então, essa pergunta que o senhor me fez aí, para onde a capoeira me levou, assim, para lugares que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, tanto no contexto geográfico, né, eu nunca pensei que eu ia conhecer a Ásia. A capoeira me levou para lá. Né? A continente africano sempre foi um sonho que a capoeira realizou para mim. Então, sempre tive sonho de conhecer a África, né? Desde criança. E a capoeira realizou esse sonho na minha vida. Né? Uma viagem interna de autoconhecimento extremamente profunda também. Né? Porque a primeira pergunta que eu comecei a me fazer com um determinado tempo de capoeira e nos momentos difíceis, lá atrás, no processo né, de dependência química de recuperação, agora num outro processo de muita dificuldade que eu estou vivendo, é uma pergunta que eu sempre me fiz, que é difícil de responder. Né? Quem sou eu? Né? É. Quem é você? Que é uma pergunta extremamente difícil de responder. Responder ela superficialmente é muito fácil. Ah, sou Etienne, médico capoeira, formado em educação física, pós-graduado, né? Tenho uma academia, moro em lugar. Isso é moleza de responder, mas quem sou eu
no nível mais profundo, né? Mestre Brucutu, psicólogo, meu psicólogo favorito que está aí, ele de repente entenda o que eu estou querendo dizer nesse nível mais profundo. E a capoeira me leva para esse conhecimento, nesse nível emocional, espiritual, de autoconhecimento mais profundo. Eu te digo, se você perguntar assim, você consegue responder essa pergunta, quem é você hoje? Com todo esse processo de vida que eu tenho, talvez eu responda aí em torno de 60% de quem sou eu, Bom, do meu processo de autoconhecimento. Tem 40% aí que eu não sei quem é, que é um cara que ainda é desconhecido para mim, que muitas vezes me surpreende positivamente, mas também me surpreende muito negativamente também, né? Então, a capoeira me levou para isso, para todo esse processo de autoconhecimento, e também para um processo de conhecimento do mundo, né? As experiências que eu tive nessas andanças aí pelo mundo afora são experiências que dinheiro nenhum no mundo paga. Você podia me dar aí uma fortuna de 300 milhões de euros para eu nunca ter viajado na minha vida, nunca ter saído da minha cidade natal, Assis. Eu não trocava. Eu falei, não, pode ficar com seus 300 milhões de euros e deixa eu rodar o mundo do jeito que eu rodei. Se Deus me permitir, ainda vou rodar muito. Essa assim, pandemia deixar, né? Essa pandemia deixar. exatamente. Maravilha, Messi. Explicação extraordinária, entendeu? Vai ajudar muita gente essa sua fala. Messi Tiene, preciso fazer 5 perguntas, depois fazer as minhas considerações finais e o senhor encerra a live porque é sua, meu querido. Posso perguntar? Por favor. Messi Tiene, o que é a capoeira? Que pergunta difícil, hein, Messadel? Quero aprender Capoeira é aqui. vida. Capoeira é vida. Capoeira é vida. Como diz Mestre Pastinha, uma frase redundante, capoeira é tudo que a boca come. De fato é. Só que eu analiso isso, é tudo mesmo, né? Que a boca come coisa boa e come coisa ruim também, né? Mas, assim, eu acredito mais num processo positivo. Capoeira é tudo de bom. Capoeira não tem nada de mal. Capoeira não tem nada de ruim. A capoeira, ela é boa. A capoeira é uma ferramenta, um instrumento que Deus colocou para nós, seres humanos, para, para que nós possamos crescer enquanto seres humanos, fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Então, capoeira é uma ferramenta divina, é uma ferramenta de Deus. Se existe alguma coisa de ruim na capoeira, ela está no ser humano. Ela está em quem gere a capoeira, em quem administra, em quem a pratica e quem a transmite num processo de ancestralidade para frente, né? Então a capoeira, ela é vida, capoeira, ela é amor e capoeira, ela é coisa boa, né? Resumidamente, é uma ferramenta de Deus para uma evolução do ser humano. É dessa forma que eu vejo. Acredito nisso também. Excelente resposta, Messi. Então, me dá 10% então, Messi. Quem é você? Quem mora aí dentro? 5%. Difícil, mas a gente vai ter que fazer outra live para eu falar só desses 60% que eu acho que eu conheço, né? Mas, assim, de uma forma bem resumida, nessa Delma, Etienne é um cara que está em constante evolução, numa busca incansável por uma evolução emocional e principalmente uma evolução espiritual, né? E que principalmente uma evolução espiritual e que ama a capoeira acima de muita coisa. Não acima de tudo, mas acima de muita coisa, de muita coisa. Maravilha. Excelente. Mas, Etienne, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza. Por quê? Capoeira, eu acho que a capoeira ela deveria já há muito tempo ter entrado de uma forma obrigatória no currículo escolar, né, no Brasil, como é o judô no Japão, como é o taekwondo na Coreia, né, já deveria, né, infelizmente a gente mora num país onde os interesses são outros e não educacional, e não educação, né, infelizmente. Mas a capoeira, todos, jovens só não, todos os seres humanos deveriam ter um bom tipo de contato com a capoeira. Que seja por meio da musicalidade, da prática dos seus exercícios, da sua filosofia de trabalho, da sua história, da sua ancestralidade. Todo mundo deveria ter esse contato com a capoeira.
principalmente os jovens, porque muitas vidas poderiam ser salvas por meio da capoeira, muitos jovens poderiam salvar as suas vidas por meio da capoeira. Né? E a gente sabe que a capoeira é, como eu disse agora, a capoeira é uma ferramenta divina, é uma ferramenta de Deus para salvar vidas. Né? Então, com certeza sim. Maravilha, meu querido. Muito bom. Mas, Etienne, o que o senhor espera da capoeira? Para mim ou para a comunidade capoeirística no Brasil e no mundo? Fique à vontade. Eu espero da capoeira evolução, o mestre Adelmo. Assim, essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Assim, difícil de responder, no sentido de eu espero o melhor para a capoeira. E como eu espero um melhor para a capoeira, eu acho que a capoeira precisa, o capoeirista precisa evoluir muito no aspecto profissional, né? E eu não estou falando de profissionalismo, esse debate de profissionalismo da capoeira, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando em levar a capoeira de uma forma mais profissional, levar a capoeira de uma forma com mais amor, né? Batalhar e trabalhar para que o poder público reconheça o real valor da capoeira, as instituições públicas, né? Não só a nível municipal, estadual ou federal, mas a nível mundial, que a capoeira tem um reconhecimento que ela merece ter, né? E que as pessoas enxerguem a capoeira como uma ferramenta que ela realmente é, de transformação de vida, o potencial de riqueza, de conhecimento histórico e cultural que a capoeira tem, intelectual, de melhoria intelectual que a capoeira tem. Né? Eu espero que a capoeira evolua, e que os capoeiristas cresçam com a evolução da capoeira. Né? Porque, olha só, o crescimento individual do capoeirista não necessariamente vai levar a capoeira para uma evolução. Depende muito desse crescimento, da forma desse crescimento desse indivíduo. Mas é uma evolução da capoeira como um todo, certamente vai levar a um crescimento individual de todos que praticam a capoeira de uma forma, vamos colocar, amadora ou de uma forma profissional. O benefício vai ser geral. Né? Então eu espero o melhor para a capoeira. Interessante, muito bom. Mas, Etienne, o que o senhor pode fazer pela capoeira? Eu acho que, se eu for fazer uma analogia, acho não, eu tenho certeza. Se eu for fazer uma analogia de todo o benefício que a capoeira fez na minha vida, tudo que a capoeira trouxe para mim, mestre Adelmo, eu precisaria nascer mais umas 10 vezes para trabalhar só com capoeira, para eu tentar devolver para ela o que ela me fez nessa vida. Certo? Então, eu tenho muito para fazer pela capoeira. Né? E aí é o que eu busco todos os dias. Eu acordo todos os dias pensando exatamente dessa forma. O que eu posso fazer hoje de benefício em prol da capoeira? Né? E aí vem Fantástico. vindo as ideias, os projetos, os editais, os eventos, os alunos, mais locais para dar aula, um casarão, administração do meu espaço, mas o que eu posso? Eu tenho que fazer muito pela capoeira ainda. Né? E aí vem aquele processo da autocrítica, do crítico severo, né? Do que eu preciso fazer, do que eu preciso. Eu quero me doar. Se hoje eu me dou 100% para a capoeira, eu quero me doar amanhã 110. E assim mesmo ainda vou ficar devendo. Eu vou ficar devendo. Nossa, Vou. a Peppa falou aí, ó, devendo 10 vezes mais. Maravilha. Meu querido mestre Etienne, é, a sua história é uma saga, entendeu? E a sua determinação na capoeira é visível, né? Porque te conhece, próximo ou distante, tá? Agradeço a oportunidade de usufruir um pouco da sua sabedoria, seu conhecimento e a sua trajetória e suas perspectivas para a capoeira também. Te agradeço. Pode encerrar a live, ela é sua, meu querido. Um abraço. Pode falar. Mas, bom, obrigado pela oportunidade. Né? Eu venho acompanhando algumas lives. Não dá para acompanhar todas, né? Porque a vida também é corrida. Que o senhor vem fazendo um excelente trabalho. Né? E é um resgate aí de vários capoeiristas, independente da graduação ou da história. Né? Isso eu acho extremamente importante, o trabalho que o senhor vem fazendo. E me sinto honrado em fazer parte desse trabalho hoje. Né? Até brinquei um tempo atrás com o senhor, estou esperando o seu convite, né? Se eu me convidar e tal. Na E lista. assim,
né? E assim, eu vejo isso como um processo extremamente importante para daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, né? Isso vai estar registrado, vai estar aí nas redes sociais e para um resgate ancestral para os futuros capoeiristas que nem nasceram ainda, né? Exato. Esse trabalho que o senhor está fazendo, ele é fundamental, é de extrema importância, né? Então eu me sinto muito honrado por estar fazendo parte desse processo. Agradeço a amizade que o senhor tem por mim, né? E deixo só um recado, né? Assim, para quem está assistindo a live ou quem vai venha assistir no futuro aí, acreditem na capoeira com aquilo que vocês têm de melhor para oferecer para ela. Tá? Não acreditem não entrem, não vão para a capoeira com desconfiança da capoeira ou com descrédito na capoeira. Acreditem na capoeira. A capoeira é boa. A capoeira ela só traz o bem, né? Ela só faz coisa boa na vida da gente. Sim, o que vocês precisam ver é aonde vocês estão praticando a capoeira, mas não deixem de praticar. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Vocês precisam praticar a capoeira, estar na capoeira onde vocês se sintam bem, onde vocês estejam felizes e satisfeitos de estar onde vocês estarem. Quando vocês encontrarem esse local, vocês vão perceber que é ali que vocês têm que estar. E é aí que a capoeira vai fazer o melhor benefício na vida de vocês, vai trazer o melhor benefício na vida de vocês. É nesse local. Independente se vocês vão continuar na capoeira ou não. Acreditem na capoeira com o melhor que vocês têm dentro de vocês. Beleza? Mais uma vez, gratidão a todos. Que Deus nos abençoe. Xene, fica na paz de Deus, que o Espírito Santo de Deus preenche seu coração e sua alma sempre, tá? Amém, mestre Adelmo. Tamo junto, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço, tchau. Abraço a todos.